Orgulho é o terrível mal de nos colocarmos no centro, de nos considerarmos superiores, o mais importantes, e ao mesmo tempo é o desprezo ao próximo e o pior ainda, o desprezo ao próprio Deus. O orgulho, ele tem muitos filhos. A quantidade de atitudes, reações, pensamentos, de desdobramentos do orgulho é imensa. E todos nós, num nível maior ou menor, nós somos orgulhosos. Marcos capítulo 7, versículo 22, no contexto de uma lista que Jesus está fazendo dos males, dos vícios que procedem do interior do homem e que tornam o homem impuro, dentre essa lista está o orgulho. E precisamos viver combatendo continuamente o orgulho, senão ele nos dominará e as suas consequências serão desastrosas. O pai do orgulho, a quem apelidamos de Lúcifer, foi aquele que desejou concorrer com a soberania de Deus e por isso foi precipitado. Muitos textos são usados como referência para falar a respeito desse ser que caiu por conta do seu orgulho. E em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que desejavam o episcopado, dentre uma lista de critérios que havia, dentre elas estava: não pode ser um recém-convertido, para que, ofuscado pela vaidade, não venha a cair na mesma condenação que o diabo. E depois desse pai do orgulho, vem o primeiro homem orgulhoso. Em Gênesis capítulo de número 3, nós encontramos o relato do homem que consente com a tentação orgulhosa. E a partir dali, o orgulho contamina toda a humanidade. E é por isso que eu e você já nascemos inclinados à soberba, à vanglória, à vaidade, à rebeldia. E ao longo das Sagradas Escrituras nós vemos muitos exemplos específicos da manifestação do orgulho e de orgulhosos se destacando. O primeiro que eu vou destacar aqui é Gênesis capítulo de número 11. Os homens que decidiram construir a que nós chamamos Torre de Babel. E olha só a motivação deles construírem essa cidade, essa torre imensa, cujo pico, cujo cume eles queriam que tocasse o céu. O versículo de número 4 de Gênesis 11 diz que eles disseram: tornemos assim célebre o nosso nome para que não sejamos dispersos por toda a face da terra. Nós vemos aqui a manifestação do orgulho no coração daqueles homens. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 5, versículo de número 2, nós vemos o orgulho do faraó no primeiro contato que Moisés tem com ele. Pois ele diz assim no versículo de número 2: quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel? E nós conhecemos o resto da história, o que o orgulho levou aquele homem a experimentar. Em 2 Crônicas, capítulo de número 26, nós agora encontramos um homem chamado Osias, que na verdade era um rei. Esse rei vai dizer que enquanto honrou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas o versículo 16 destaca: mas apenas sentiu-se ele poderoso, seu coração encheu-se de orgulho para a sua desgraça. Um outro exemplo que eu cito aqui está no livro de Esté, no capítulo de número 5, no versículo 9 em diante. O orgulho de um homem chamado Amã, que vai dizer: por conta da falta de reverência de Mardoqueu diante dele que passava, ele encheu-se de furor, de raiva contra aquele judeu. Então nós vemos aqui a manifestação do orgulho, o desejo de poder, o desejo de reconhecimento, o desejo de fama, o sentimento de superioridade. Em Ezequiel capítulo 28, versículo de número 2, essas palavras duras são direcionadas ao príncipe de Tiro, mas também são usadas como referência para falar a respeito do orgulho do diabo e a sua queda. Lá está escrito assim: eis que diz o Senhor Javé, teu coração elevou-se, tu disseste, sou um Deus, quando não passas de um homem e não és um Deus. E no versículo 17 está escrito: teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. O orgulho precipitando o homem ao chão. Lá em Daniel, capítulo de número 4, a partir do verso 25, eu vou destacar aqui agora o orgulho de um homem chamado Nabucodonosor. O rei, ele ao passear pelo terraço do palácio real, ele fazia a reflexão: eis aí verdadeiramente a grande Babilônia que construí para fazer dela uma mansão real por meu poder soberano e para servir à glória de minha majestade. Falava ainda quando uma voz baixou do céu: anunciam-te a ti, rei Nabucodonosor, que teu reino te foi arrebatado. Vão expulsar-te dentre os homens para te fazer viver entre os animais dos campos,
pastará as ervas como os bois. E lá no versículo de número 30 vai dizer que no mesmo momento o oráculo pronunciado sobre o rei Nabucodonosor cumpriu-se. Ele foi expulso dentre os homens e pastou ervas como os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Seu pelo cresceu como penas de águia e suas unhas como unhas de pássaro. Olha o que o orgulho fez com este homem, meu irmão, minha irmã. Lá em Atos, capítulo de número 12, agora é Novo Testamento, vai falar sobre o que causou o orgulho no homem que era Herodes. Atos 12, 21. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução. O povo aplaudia. É a voz de um Deus e não de um Senhor. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e roído de vermes expirou. Meu irmão, minha irmã, é para causar temor no nosso coração. E é por isso que nós temos sérias exortações contra o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. O que nós precisamos reconhecer é que o orgulho cobra um preço alto quando nós nos entregamos a ele. Todos aqueles, nesses exemplos aqui que eu dei, que se deixaram ser dominados pelo orgulho, experimentaram a ruína, a destruição, a queda. Ou nós caímos pelo nosso próprio orgulho, ou o diabo nos derruba, ou Deus irá nos humilhar. Deus pode permitir a nossa queda para trabalhar em nós, para retirar de nós esse orgulho. E quando nós mesmo assim não nos deixamos ser tratados, então nós sofreremos a ruína definitiva, que é a condenação eterna. Provérbios capítulo 16, versículo de número 18. A soberba precede a ruína, ou seja, vem antes da ruína, e o orgulho a queda. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 23, versículos 11 e 12, todo aquele que se humilhar será exaltado, mas todo aquele que se exaltar, esse será humilhado. E que se for para gloriar, que nós nos gloriemos na nossa dependência do Senhor, que sim, Ele é o Todo-Poderoso e merece toda a glória. Lá em Jeremias capítulo 9, versículo de número 23, está escrito: aquele, porém, que quiser vangloriar, se orgulhar, glorie-se de possuir inteligência e de saber que eu, seu Senhor, exerço bondade, o direito e a justiça sobre a terra. Parecido com o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 30, quando ele declarou: se for preciso que a gente se glorie, que a gente se orgulhe, eu me gloriarei na minha fraqueza. Foi aí que logo depois, no capítulo 12, ele declarou que na sua fraqueza o poder de Deus se manifestava. Então, que pela graça de Cristo possamos renunciar o orgulho e permitir que o Senhor possa nos purificar continuamente e constantemente desse terrível mal. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.